Olá, muito boa noite, seja muito bem-vinda à aula 2 da nossa semana de organização doméstica. Hoje na aula 2 a gente vai falar de uma das grandes 4 áreas que existem dentro de uma casa. Na aula 1 a gente viu quais são essas áreas e hoje a gente vai falar sobre abastecimento. Abastecimento é tudo que você precisa repor para que a casa funcione. Então, se você fica em casa o dia todo, ou se você trabalha em casa, ou se você sai para trabalhar, você precisa de algumas coisas funcionando na sua casa e para isso você precisa abastecer essas coisas funcionando. E se na primeira aula a gente viu que para uma casa funcionar, a principal coisa que a gente precisa fazer é ter uma rotina, com abastecimento não é diferente. Então a gente precisa criar uma rotina de abastecimento. Como é que funciona isso? Vou dar um exemplo. Aqui em casa, por exemplo, a gente trabalha em casa, home office. E com isso, o que a gente tem? A gente tem a necessidade de comer em casa. Então a gente toma café da manhã em casa, almoça em casa, lanches que quiser fazer no meio da manhã ou no meio da tarde é em casa. Para isso, eu preciso abastecer a minha cozinha de tal forma que eu possa descer e pegar uma castanha, porque eu não posso, no meio do trabalho, parar para poder repor meu pote de castanha, ou então repor meu pote de biscoito. Eu até posso, mas o ideal é que isso não aconteça. O ideal é que eu pare no trabalho, desça, pegue minha castanha que já está dentro de um potinho e suba, às vezes coma na mesa, ou então coma lá rapidinho na cozinha e pronto. Então, como nesse exemplo que eu dei, como é que funcionaria o abastecimento? Eu pegaria em algum dia, reporia todos os potinhos. Potinho de castanha, potinho de biscoito. Vamos supor que eu guardo dentro de uma vasilha as fatias de pão integral, um biscoito creme cracker. Você tem que repor para quê? Para ficar fácil no dia a dia, para você só chegar, pegar e pronto. Outro exemplo ótimo de abastecimento é papel higiênico, né? Porque o papel higiênico ele tem 3 etapas. Quando você compra no supermercado e aí chega na sua casa. Aí ele vai do supermercado para dentro da sua casa, ele tem a segunda etapa que é da sua casa, quando você chegou com ele, para o armário onde você guarda o pacotão de papel higiênico. E tem a terceira etapa, que é ir de fato para o lugar onde ele é utilizado. Então, no seu porta-papel higiênico. Tem gente que tem aqueles porta-papel higiênico com 3 lugares, então você vai abastecer aquilo ali. O papel higiênico é um dos exemplos que serve nesse assunto abastecimento. Ele serve muito bem para esse exemplo, porque você tem que tirar de dentro do pacotão e colocar no local apropriado, que é o porta-papel higiênico. E o que costuma acontecer e que dá muito problema no dia a dia e a pessoa fica sobrecarregada e principalmente sem foco, é a pessoa misturar, quando você mistura as rotinas dessas várias áreas. Então você começa fazendo limpeza e no meio da limpeza, vamos supor que você está limpando a cozinha, você vai limpar a bancada e no meio de limpar a bancada, o que você faz? Abre o pote de castanha para colocar a castanha ali dentro. Como você não separa essas grandes áreas, você meio que não tem conhecimento delas, acha que é tudo dentro de um pacotão ali, que precisa fazer e você quer resolver rápido, você acaba embolando uma com a outra e muitas vezes você não termina uma rotina, não termina a outra, termina com a sensação de que não fez nada direito e ainda por cima não consegue completar o que você precisa no dia a dia. Por quê? Porque você vai começar a sua semana sem a sua castanha, ou então com a sua cozinha suja, porque você não terminou de limpá-la toda, porque você gastou o tempo que era da limpeza para o abastecimento. Uma coisa muito importante de se dizer é, quando a gente não separa um tempo para poder fazer uma determinada tarefa, então, um exemplo, abastecer banheiros. Aí eu vou lá conferir se tem sabonete líquido no potinho de sabonete líquido, eu vou conferir se tem pasta de dente, eu vou conferir se tem fio dental, eu vou conferir se tem papel higiênico. Quando você não separa um tempo para fazer isso na sua semana, essas coisas te atropelam e principalmente ficam rondando na sua cabeça. Por isso que você tem que começar a ter um pensamento organizado de alocar tempo na sua agenda para você poder fazer essas rotinas, porque
tudo que você não separa um tempo é igual criança. Se você não separa um tempo para brincar com a criança, ela quer brincar o tempo inteiro. Então, se você não separa um tempo para tarefa, ela vai ficar te incomodando aqui o tempo inteiro. Ela vai, e aí? E aí, você tem que pôr papel higiênico, hein? Você tem que colocar a pasta de dente, você tem que fazer aquilo ali. E o exercício da aula 2 eu quero que você pense no que você abastece aí na sua casa. Quais que são as tarefas de abastecimento que você usa todos os dias, que precisa que esteja assim, ó, na mão, rápido, para você pegar, para o seu dia funcionar. Pensa e escreve num papel, porque isso vai ser importante. Isso vai ser base para a rotina que a gente vai montar. A gente vai montar um cronograma envolvendo essas 4 áreas. No final dessa semana, a gente vai ter montado esse cronograma. Então, você vai escrever aí quais são as rotinas de abastecimento que você precisa na sua casa, que você tem que fazer na sua casa. E não precisa, vou agendar um tempo amanhã para fazer. Calma. Só escreve no papel, tá bom? E me manda print, porque eu adoro ver os exercícios que vocês estão fazendo, tá? Tira uma foto, se você tiver anotado no papel, tira uma foto. Se for no celular, me manda print, que eu adoro ver. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. A gente se vê amanhã na aula 3. Um beijo, boa noite.